Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E hoje nós damos continuidade então ao nosso módulo de palestras do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o tema de hoje é Preserva-te a ti próprio. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a nossa amiga Maria Luísa, Malu. A prece inicial e final será feita pela Solange Darioli. A vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela Vilma Capobianco. Então que nesse instante nós já possamos fechar os nossos olhos e já ir elevando o pensamento até Jesus, mentalizando a figura do Mestre e deixando com que essa luz que vem do mais alto, que vem da Capela do Amor, que vem da Mansão da Paz e do Hospital Alvorada na espiritualidade, que essa luz possa permear todo o nosso salão, trazendo harmonia, trazendo paz para o nosso encontro, trazendo tranquilidade. E que nós, desta maneira, tenhamos os nossos corações e as nossas mentes receptivas para todos os ensinamentos da noite de hoje, assim como também para essas energias salutares que já são ministradas pela espiritualidade superior, pelos prepostos de Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, mentores da nossa casa. E que o nosso trabalho possa transcorrer em harmonia, paz e tranquilidade. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui reunidos em Teu nome, juntos com os benfeitores do Paz e Amor, os nossos mentores e todos nós aqui reunidos. Visita os nossos corações para que a Tua luz nos envolva, nos fortaleça, para que possamos aprender a entender os Seus ensinamentos através da palestra de hoje, com que a nossa amiga Maria Luísa preparou com tanto amor e empenho. Faze-nos conhecer os Seus desígnios, para que possamos abraçar a nossa vida com coisas melhores, com melhores entendimentos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Queria começar fazendo a leitura do Evangelho, o capítulo 27, Sedes Perfeitos. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consistais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente de que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. E a mensagem é do livro Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo 50. Preserva-te a ti próprio, vai e não peques mais. Jesus, João, capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se.
A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas pode secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas fogem do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhes dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebe para o benefício da própria felicidade, se não as prezas a contribuição dos que vêm de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que assitiarão a invigilância. Emmanuel. E aí, para falar um pouquinho desse tema, eu queria trazer uma passagem de Jesus, né, com o discípulo Tadeu, que está no livro Boa Nova. A passagem se chama A Luta contra o Mal. Então, conta-se, né, que os discípulos das atividades apostólicas de Jesus, as que mais impressionavam era quando Jesus se encontrava, né, com o que eles chamavam das pessoas que estavam endemoniadas, né? E aí eles ficavam assim tão impressionados porque Jesus, quando se aproximava, né, alguém assim necessitado, ele conseguia facilmente amparar, né, e auxiliar. E aí teve uma certa ocasião que Jesus ele não estava presente, veio uma mulher, se aproximou e Tadeu estava presente e ele tentou de todas as formas afastar esses espíritos que estavam ali próximos daquela mulher, né, que estavam afligindo aquela mulher. E aí ele tentou, e aí ele não conseguiu. Somente no dia seguinte, quando Jesus retornou, que Jesus conseguiu tirar aquela aflição da mulher, né, que ele chama de mulher demente. E aí, Tadeu ele fica indignado, né? Ele fala assim, nossa, mas por que será, né, que nós somos discípulos de Jesus, por que será que ele já não passa esses poderes automaticamente para a gente, né? Por que será que a gente também não pode curar assim como ele cura, né? E ele se questiona um pouco mais também. Ele fala assim, nossa, mas por que será que, assim, com a força, né, que Jesus tem, por que ele não convoca todo mundo, todos esses espíritos de uma única vez e tenta, de alguma forma, afastá-los? E aí ele fica se questionando, e aí quando ele está num momento sozinho com Jesus, ele expressa esses questionamentos que ele tá pensando. E aí Jesus fala assim para ele, Tadeu, qual é o principal objetivo das atividades da tua vida? E aí Tadeu, assim, como se tivesse tido uma inspiração, ele responde, né, que é cultivar o reino de Deus no coração dele, né, que esse era o principal objetivo. E aí Jesus questiona, né, então, se esse é o seu principal objetivo, então por que você, você quer afastar, né, esses espíritos, né? A gente precisa entender que todos somos filhos de Deus, que todos somos irmãos. E aí Tadeu questiona, ele fala assim, mas até os espíritos malfazejos também são filhos de Deus? Aí Jesus responde, sim, todos são obra da criação. E que se hoje eles estão numa situação que não caminham ainda para o bem, na verdade é por ignorância. E que, na verdade, o que a gente tem que fazer, né, como discípulo, na verdade, é a gente não lutar contra eles, né? Porque Deus também não luta contra os seus filhos.
Que, na verdade, o que a gente tem que fazer é lutar contra a ignorância. E assim como Deus, que Deus ele luta incessantemente para que a gente vá para o caminho do bem, para que a gente consiga colocar esse amor dentro do nosso coração. E aí, ele coloca de novo aqueles questionamentos, né? Ele fala assim, mas por que então que a gente não pode convocar todos os gênios malfazejos e tentar convertê-los ao bem? Aí, Jesus fala assim, por que motivo Deus também não procede assim? Tadeu, jamais olvidemos o bom combate. Abraça sempre o teu irmão. E aí ele coloca que, na verdade, o que a gente precisa fazer é estar mais atento aos nossos deveres. Porque Deus, não tem nenhum relato de Deus que Deus parou de fazer as atividades dele para tentar converter os espíritos, né, os filhos dele, que ainda, de alguma forma, eram ingratos, né? E ele coloca que as leis divinas, elas são as mesmas em qualquer época. Então vai chegar um momento que, por eles mesmos, eles vão buscar esse caminho do bem. E aí ele coloca que é indispensável a gente meditar na lição do nosso Pai e não estacionar a meio do caminho que percorremos. Então, que a gente tem que continuar essa nossa estrada, por mais que ela esteja difícil, por mais que a gente saiba que tem, muitas vezes, essas influências que de alguma forma, né, nos limitam em algumas situações, a gente tem que continuar percorrendo esse caminho. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas, não ouvides o teu próprio trabalho. Mas, além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis do nosso Pai. E aí Jesus fala que nenhum rei, ele não vai perguntar para os súditos deles por todo o reino, né? Não vai responsabilizar o súdito por tudo que está acontecendo no reino. Mas ele vai sim perguntar sobre as coisas que estão na responsabilidade dele. Então aquilo que cabe a ele, ele tem que fazer, porque se fosse de outra forma, não seria um rei justo. E aí ele coloca que dentro dessas nossas obrigações, além do que compete ali no reino, a gente também não pode deixar de lado o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, porque ali, naquele dia a dia, né, que parece que é uma tarefa simples, né, porque Tadeu queria converter todos, né, mas é ali naquele dia a dia é que a gente tem a maior responsabilidade. E aí Tadeu ainda continua conversando com Jesus e ele coloca assim, mas Senhor, tudo que você está falando me ilumina, né, realmente me toca, mas tá errado da minha parte querer pensar desse jeito, querer fazer alguma coisa nesse sentido? Aí Jesus completa falando assim, toda a intenção é excelente, mas ele fala assim, né? Jesus coloca assim, que ele tem feito, ele, Jesus, de cumprir somente o que Deus compete para ele. Que ele não tem a missão, ele tem ali, né? Ele é o governador, né? Do nosso planeta, né? E aí ele coloca assim, que a cada dia basta o trabalho do dia. Que ele não tem, assim, a pretensão de, numa única reunião, conseguir converter todo mundo, né? Ele procura, assim, aos que vinham, aos que buscavam, né, os conhecimentos, tentar, de alguma forma, tocar o coração para que eles se convertessem ao bem. E se, numa situação, como foi colocada dos endemoniados, chegasse alguém que precisasse de amparo, é porque Deus entendia que ele já tinha capacidade de, naquele momento, ajudar. É lógico que a gente sabe que Jesus conseguia ajudar de muitas maneiras, né? Mas ele está tentando trazer para a realidade ali dos discípulos também. E aí ele coloca, né, completando, né? Tadeu ainda faz mais uma pergunta. Então, como que a gente consegue afastar, né, esses espíritos das sombras, né? E afastar, né? No momento que eles se aproximam, como que a gente consegue afastar?
Aí ele volta para o início da conversa e fala assim, que o objetivo das nossas vidas é construir o reino de Deus em nós mesmos. Então, que a gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue ainda fazer para os outros, porque a gente ainda não está preparado para isso. Então, ele convida Tadeu, na verdade, a se capacitar, a aprender, a estudar. E aí sim, quando esse nosso coração realmente estiver, completo desse amor, aí sim a gente vai conseguir fazer isso pelos outros também. Mas que a nossa missão, que a gente tem que entender, é que ele fala, trabalha sem cessar pela tua grande vitória, zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos nós. E aí isso aconteceu há mais de 2000 anos, Mas é uma mensagem que ela é atual, Porque esse também é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui, enquanto encarnados e na nossa seara evolutiva, é justamente colocar esse amor de Deus, dentro do nosso coração. E como que a gente pode fazer para preservar esse amor de Deus dentro do nosso coração e seguir nesse caminho do bem, que é o que a mensagem fala lá de preserva-te, Acho assim, se a gente vem, na casa de paz e amor, a gente já tem um grande instrumento na nossa mão, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela, na verdade, ela só reforça todos os ensinamentos que Jesus trouxe e ele coloca de uma forma estruturada. Quando ele coloca que a doutrina espírita ela é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Então, ela sendo uma ciência, ela mostra para a gente que a nossa vida não é só esse pedacinho que a gente está aqui. Nós somos espíritos imortais. Então, a gente sabe que aqui é um pedacinho que a gente vai continuar e que o nosso fim, na verdade, é a nossa evolução, de todos nós. E como filosofia, ela nos mostra que a gente pode questionar, Então, às vezes a gente está numa dificuldade, às vezes a gente reflete sobre as nossas decisões, que aí tem o nosso livre-arbítrio por trás. Então, a gente pode constantemente fazer esse exercício, diariamente, de como que a gente agiu, de como que poderia ter agido em determinadas situações. E quando ele fala de religião, ele nos dá uma fé raciocinada. E essa fé raciocinada, ela nos aproxima da divindade. Ela permite que a gente possa trazer para perto da gente os bons espíritos e nessa hora a gente ser intuído, por alguma mensagem, alguma intuição, alguma inspiração para que a gente consiga sair das nossas dificuldades ou que a gente consiga enfrentar aqueles momentos difíceis ou ainda não cair nas tentações, que é outra situação que a gente também acontece com a gente, E aí, eu queria falar também, então a gente tem a ferramenta, que é a doutrina espírita, mas com todos esses conhecimentos, como que a gente pode prosseguir em um mundo de provas e expiações? O comecinho lá do Evangelho fala que a gente tem que viver na sociedade, não adianta a gente viver afastado da sociedade, Mesmo sabendo que ainda na nossa sociedade o mal prevalece sobre o bem. E aí eu gostaria de voltar na frase que Jesus fala, que ele fala assim, que a cada dia basta o trabalho daquele dia. Que não adianta a gente ficar desesperado tentando resolver o mundo, mas a gente, por outro lado, a gente tem que aproveitar a nossa oportunidade diária. Então, cada dia é a melhor e a única oportunidade para a gente fazer o nosso melhor. E aí, quando a gente fala em fazer o nosso melhor, é respeitar as pessoas que estão ao nosso lado, é ser caridoso, é ser honesto, é se empenhar para a gente fazer um trabalho útil, Para a gente, se a gente tem 24 horas no dia, cada dia, a gente pode se empenhar para fazer um trabalho útil, para ser útil para essa sociedade. Pensando, é lógico, que a gente tem que se transformar, mas que o nosso trabalho também é importante para a transformação da sociedade. Então, é um ciclo,
E aí eu queria colocar, né, se olharmos o nosso dia como a melhor e a única oportunidade de nos fazermos melhor como pessoas, acordando, se empenhando em ser útil, em ser honesto, respeitoso, buscando perceber que cada um está em um estágio evolutivo, que o nosso bom caminhar é o nosso principal objetivo aqui na Terra. Dessa forma, estaremos conectados com o bem e criamos oportunidade para que os bons espíritos se aproximem de nós e nos intuam ou nos inspirem com possíveis soluções para momentos difíceis que estamos passando ou nos deixem cair em tentações. E estou bem fechando já, falta bem pouquinho. Eu queria falar 2 palavras que eu acho que pode nos auxiliar. Então, a gente tem a doutrina espírita, a gente sabe que a gente tem o dia como um exercício aí para o nosso caminhar. E aí 2 palavras que eu acho que podem nos ajudar bastante, que é a paciência e persistência. Paciência para a gente entender que a estrada ela é longa, né? Não adianta a gente querer dar saltos, não adianta a gente querer correr, que a estrada é longa. Mas persistência para aproveitar essa estrada. Porque ela é aproveitar essa beleza dessa estrada. E quando a gente sentir que a gente está em dificuldade, a gente, nessa hora, se a gente ter tudo isso como base e viver de acordo com esses ensinamentos, é o preserva-te da lição, né? Por quê? Porque Deus, nessa hora, ela vem por meio dos seus intermediários nos ajudar. É uma pessoa querida que nos traz um abraço, é uma palavra amiga. É uma mensagem edificante que abrimos ao acaso. É uma música que nos toca o coração. É olhar para o céu e sentir a luz e a infinidade do universo e que somos partes importantes desse universo. Que essa luz nos permeie e nos faça confiante para nos preservar e seguir no bem. E para fechar, eu queria trazer um pensamento de Epiceto. Epiceto ele foi um filósofo romano. Ele era de origem humilde, ele era um escravo, e ele foi da época do estoicismo. Ele viveu entre o ano 55 depois de Cristo e 135. E ele diz, né, o autodomínio é a nossa verdadeira meta. O mal não é um elemento natural do mundo, nos acontecimentos ou nas pessoas. O mal é um subproduto da negligência, da preguiça e da distração. Surge quando perdemos de vista a nossa verdadeira meta na vida. Quando lembrarmos que a nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar em nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. E é assim que se conquista a felicidade. Obrigada, que assim seja. E é nesse momento, então, de muita paz, de muita serenidade, de muita tranquilidade, que nós vamos nos ligando junto a Jesus, nos ligando às equipes da Mansão da Paz de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada, equipes de religiosos, médicos, educadores, que se congregam nesse instante no nosso salão, justamente para ir ao nosso encontro, ao encontro das nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, psíquicas e familiares. E é com pensamento junto a Jesus que os médiuns nesse instante já se posicionam naquela postura de captação das energias que já foram adredemente preparadas pela espiritualidade amiga, pelos prepostos de Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. E é nessa atmosfera de muita paz, de muita serenidade e, acima de tudo, de muita fé, que nós iniciamos a terapêutica do passe, aonde essa energia se concentra
no centro de força coronário, na altura da nossa cabeça, no topo da nossa cabeça, e que ajuda ali a nos tornarmos mais receptivos a todas essas energias que nesse instante são ministradas em cada um de nós. Essa energia vai sendo agora direcionada ao centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, onde ali as equipes de psiquistas ligadas ao Dr. Monroe, assim como também equipes ligadas à psiquiatria, à neurologia, coordenadas pelo Dr. Inácio Ferreira, vão trabalhando toda a nossa região mental, o nosso campo mental, fazendo uma asepsia nos nossos pensamentos, trabalhando a nossa capacidade de pensar otimista, positiva, fazendo com que o nosso padrão vibratório se eleve e torne-se desta maneira mais saudável. E essa luz nesse instante desce e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde as equipes ligadas à Vovoca, também trabalhando com as equipes ligadas ao Dr. Jeremias nesse instante, trabalham toda essa região do nosso aparelho respiratório, trabalhando o fluxo da respiração, do inspirar e expirar, tornando-o mais calmo, mais tranquilo, assim como também toda a glândula da tireoide também vai sendo trabalhada junto com essas equipes médicas. E acima de tudo, as nossas cordas vocais, o nosso aparelho fonador, a faculdade da fala, essa faculdade que é tão importante para o nosso desenvolvimento espiritual, para que tenhamos desta maneira o bom falar, o bem falar, com palavras edificantes, trazendo palavras otimistas e positivas para aqueles que nos circundam, assim como também para nós mesmos. E essa energia, nesse instante, ela é direcionada ao centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, onde as equipes dos religiosos, nesse instante, trabalham todo o nosso campo emocional, trazendo ali, primeiramente, uma asepsia no campo emocional, no campo do sentimento, deixando o nosso coração mais leve, mais calmo, mais tranquilo. E desta maneira, as equipes das irmãs de caridade, ligadas à Irmã Clara, Irmã Maria Júlia, Irmã Maria Angélica, ligadas aos franciscanos, aos jesuítas, aos espíritos espíritas nesse instante, vão trabalhando toda uma energia que vai fomentando os bons sentimentos em nós, o sentimento do amor, da fraternidade, da paz, o sentimento do perdão, assim como também o sentimento do auto-perdão. E essa energia agora, ela é direcionada ao centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago, aonde ali as equipes ligadas ao Dr. Maurício Silveira, assim trabalhando em conjunto com as equipes dos pretos velhos de Vovoca, nesse instante, fazem toda uma asepsia no nosso aparelho gastrointestinal, trabalhando célula a célula, infundindo uma energia medicamentosa que trabalha toda a região deste aparelho gástrico, que é tão importante para a manutenção da vida orgânica, assim como também para o nosso equilíbrio. E essa luz vai sendo direcionada ao centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde as equipes ligadas à doutora Mitsue, equipes de imunologistas, hematologistas, vão ali trabalhando todo o nosso sistema de proteção,
tanto espiritual quanto também orgânico. Essas equipes de geneticistas vão atuando ali nesse centro de força justamente para fortalecer as nossas defesas orgânicas e espirituais. E essa energia vai descendo e vai até o centro de força genésico, que fica na altura do baixo ventre, onde ali a doutora Carmen Braga coordena toda essa equipe de ginecologistas, urologistas, que ali trabalham intensamente o equilíbrio do aparelho genésico, assim como também trabalham o equilíbrio das energias co-criadoras que ali estão presentes, nos ajudando a direcionar essas energias para a criação do bom, do belo e do bem. E essa energia desce agora e vai até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, onde as equipes do chinês, que coordena essa equipe de acupunturistas, ortopedistas, ligadas ao Hospital Alvorada, vão trabalhando intensamente a nossa coluna vertebral, trabalhando os membros superiores, os membros inferiores, os ligamentos, as articulações, as cartilagens, fortalecendo a cada um de nós para que nós tenhamos uma postura física de confiança e de altivez perante a vida, mas acima de tudo, uma postura de altivez e confiança espiritual, de acordo com os desafios que a vida nos propõe, sabendo que somos capazes de ultrapassar todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer prova que a vida venha nos ofertar como aprendizagem. E assim, aproveitando também o ensejo da noite de hoje, nos ligando aos caravaneiros fraternos, vamos mentalizar os nossos lares. Vamos abrindo as portas, as janelas, vamos permitindo que essa luz adentre ao nosso lar, que faça dali um ambiente de harmonia, um ambiente de paz, envolvendo também os familiares que ali conosco comungam do ambiente doméstico, trazendo sempre muita harmonia, muita paz e muita tranquilidade. Vamos mentalizar também os nossos ambientes de trabalho, ambientes esses que nós passamos boa parte do nosso dia, também com essa mesma luz, adentrando a este local, trazendo harmonia, trazendo tranquilidade, trazendo respeito, trazendo cooperação com todos aqueles que comungam do labor terreno conosco. E se porventura nós estamos à procura de uma recolocação profissional, nesse instante mentalizando os mentores queridos, Juiz Caio, Juiz Benevides, Doutor Juarez, Doutor Campos Vergal, que possa nesse instante fortalecermos nesta caminhada, para que possamos também, nesse período que é temporário, retirarmos deste momento as lições necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa evolução espiritual. E ainda aproveitando o ensejo da noite de hoje, vamos mentalizar os nomes que colocamos nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa, pode ser um amigo, um familiar, um conhecido, que necessita nesse instante de receber essa doação de amor, envolvendo esse nosso irmão, essa nossa irmã, nessas energias de amor, de paz e de serenidade. Mentalizando também os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que já retornou à verdadeira vida, à pátria espiritual, que possa nesse instante também receber essas energias de paz, de amor, de tranquilidade,
para que assim o seu progresso, o seu processo evolutivo possa ter sequência com novos aprendizados, com novas oportunidades de trabalho e de evolução. E nós agora retornamos o nosso pensamento ao nosso salão, agradecendo desta maneira a Jesus, agradecendo aos mentores benditos desta casa de paz e amor, Dr. Bezerra de Menezes e professor Eurípides Barçanufo, e todos esses irmãos e irmãs abnegados que vêm ao nosso encontro nos reabastecer dessas energias de amor e de paz. E pedimos a Ti, Mestre Jesus, que possa, mais uma vez, fortalecer o sentimento da fé, o sentimento da perseverança em cada um de nós, nos nossos corações, para que nós, desta maneira, possamos continuar nesta caminhada evolutiva, confiantes e firmes ao seu lado, vivendo e praticando o seu evangelho de luz dentro das nossas capacidades. E dando continuidade desta maneira ao nosso trabalho, vamos acompanhar agora a Vilma, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Vamos então, amigos, manter essa energia positiva, essa energia saudável, que nos envolve a todos desde o início do trabalho. E vamos nos ligar, vamos estabelecer um contato, uma ligação com os nossos queridos pretos velhos da clareira, a equipe de Vovoca, que estão ali buscando desde manhãzinha as ervas, as folhagens, os pólens de flores, as raízes, cascas de árvores, fazendo aquela maceração desses elementos, levando aos laboratórios do Hospital Alvorada, para transformar essas substâncias em medicamentos, que nesse instante estão sendo colocados nas nossas águas. E para que temos que nos alinhar a eles? Com aquele pensamento otimista, pensamento de esperança, pensamento de gratidão, pensamento da certeza de que o Mestre Jesus está cuidando de todos nós através dos seus prepostos. A sugestão é que essas águas, agora transformadas em remédios, que cada um de nós necessita, sejam ingeridas pela manhã ao despertar, porque vão nos trazer aquele equilíbrio físico, psíquico e espiritual que precisamos para levar todo o nosso dia. Que assim seja. Senhor Jesus, com os nossos espíritos envoltos na Tua paz, junto à espiritualidade amiga aqui presente, nossos mentores, agradecemos profundamente, Mestre, pelos Seus ensinamentos de amor que deixastes para nós. E nas reflexões desta noite, onde Deus é o nosso Pai, Pai de todos nós, que possamos ajudar, porque também precisamos de ajuda. Que estudemos também, mas que coloquemos em prática a caridade, o amor ao próximo. Que possamos ser instrumentos de paz, de amor, sermos úteis a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que possamos ser pacientes e perseverantes, como foi dito hoje na palestra, e que possamos ser confiantes para sermos amanhã melhor que hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Indo para os nossos recados finais, a gente sempre relembra a importância da prática do Evangelho no lar. Então, a gente pede sempre, né, todas as quintas-feiras, a gente relembra, na verdade, né, como é importante essa prática, a gente reservar durante a semana, no máximo 30 minutos, no máximo, né, num dia específico, que seja o melhor para cada um, de acordo com a rotina de cada um, aonde nós reunimos a nossa família ou fazemos sozinhos, lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo comentários breves, se estamos fazendo em grupo, né? Para que depois a gente possa fazer uma vibração pelo nosso lar, por nós mesmos, para nos mantermos desta maneira equilibrados, tanto do campo emocional, psíquico, físico e também familiar. Lembrando sempre, né, como a gente fala todas as quintas, de que a nossa casa, a nossa família, ela é a primeira célula da nossa sociedade. Então, quando a gente mantém essa célula o mais saudável possível, logo a gente está conseguindo ajudar a sociedade a se tornar um pouco mais saudável. Então, que a gente possa fazer a nossa parte, guardando esses 30 minutos, no máximo 30 minutos, num dia específico, para a prática do Evangelho no lar. Tá bom, pessoal? Um excelente final de semana a todos e nos vemos na quinta-feira que vem. Forte abraço e que Jesus abençoe a todos.